Valendo. E aí, galera, beleza? Hoje nós estamos aqui para um bate-papo muito especial com um pernambucano que está nas nossas terras, né? Há mais ou menos 10 anos, 12 anos, um professor muito conhecido, muito renomado, um cara de um coração do tamanho do mundo e de uma competência surreal. Com vocês, professor TX, Tiago Xavier. Ah, cara, valeu mesmo aí pela introdução aí, eu fiquei feliz, né? Muito obrigado, né? E é um prazer enorme estar aqui com você, né? Você é um cara que a gente conhece já há uns 10, mais de 10 anos, eu acho que 11 anos, 11 anos, né? E ver a sua história como professor, como coordenador, como coach, como todo esse trabalho que você desenvolveu, cara, a gente se enche muito de orgulho e muita felicidade, viu? De verdade mesmo, de coração aberto. Ele tá meio que obrigado, viu, gente? Porque eu sou chefe dele, eu disse, ou você vai ou eu demito, ou vai. viu? Mas de verdade, é um prazer muito grande estar aqui com você, cara, de verdade mesmo. Que bom. Você sabe que a recíproca é verdadeira, né? Sei sim. E Tiago, ele é professor de Isolada, é professor das maiores escolas do nosso estado e tem uma experiência muito grande. Mas a primeira pergunta, Tiago, como foi essa transição Pernambuco-Maceió, se o alunado é um pouco diferente, né? Pois é. Assim, existe uma lacuna aí, digamos assim, de 10 anos, né? 10 anos muda muita coisa, né? A gente observou nesse tempo que, pós-pandemia, o nosso alunado ele mudou demais, né? Então, imagine falar de alunos pernambucanos de 10 anos atrás, né? Havia um interesse muito grande, né, do aluno pernambucano, né? Talvez o aluno pernambucano ele tenha uma visão muito forte da UFPE, né, de Universidade Federal. A família faz questão, meu filho faz federal, né? E eu acho que essa cultura é uma cultura que incentiva o estudo em parte, né? Obviamente que isso aí não é em todo canto, não é em toda situação, mas são alunos interessados. Os alunos alagoanos são alunos muito bons, né? Eu sou apaixonado por Maceió, pelo mercado alagoano, por tudo aquilo que Alagoas oferece, né? A Universidade Federal ela tem polos maravilhosos, né? O curso de física aqui é premiado no mundo todo, né? E a gente observa realmente um interesse de muitas famílias tradicionais ainda em querer seus filhos nas universidades federais, em boas universidades aqui no estado, né? Aí eu acho que Alagoas ela se tornou um berço de vestibular. Aliás, Alagoas é um berço para tudo, né? Eu acho que quando a gente olha para Sergipe, olha para Pernambuco, olha para Alagoas é formado por pessoas que vieram do Brasil todo para morar aqui, né? E empreendem aqui, e aqui eu acho que tudo dá certo por aqui, né? Um negócio muito bom. Eu acho que tem um público muito bom em Alagoas. Tanto que não voltou, né? Tanto que não voltei, verdade. E se puder, não voltarei. As praias... Não, Maceió especificamente. Maceió, o público alagoano é fantástico, né? Alagoas, ela traz uma qualidade de vida para qualquer pessoa que mora aqui, que é diferente demais em relação a Recife, em relação às outras cidades, né? Eu acho que a qualidade de vida de Maceió é uma qualidade de vida muito boa, né? Mesmo com muito trânsito, aqui não é uma metrópole, né? Não é aquele caos. Isso, eu acho que... Em Recife. A qualidade de vida aqui é fantástica, né? A gente se desloca rapidamente de um canto a outro, mesmo em período muito curto de tempo, a gente consegue se locomover muito bem em Maceió, né? Então, eu acho que Maceió traz essa qualidade de vida e me trouxe, particularmente, oportunidades de trabalho muito boas, entendeu? Então, assim, eu consegui passear por colégios maravilhosos aqui. Sou grato a todos os colégios que eu passei aqui em Maceió e muitos deles permanecem durante aí quase 11 anos, a exemplo do intensivo, né? Gente, Tiago, ele leciona em principais escolas aqui da nossa cidade e também faz parte de uma Isolada, né? Ele tem a Isolada de Biologia, pertence ao grupo do Hamilton Batinga Cursos. E o Tiago, quando eu disse para vocês que o coração é proporcional à competência técnica, é que ele tem um estilo de aula, ele tem uma abordagem de biologia que é elogiadíssima por muita gente de diversas práticas, né? E nesse caso, Tiago, já puxando um pouquinho da sua experiência, quando a gente pensa em biologia no Enem e depois nos vestibulares particulares de medicina, qual a relevância dela?
Cara, biologia no Enem é uma biologia muito, muito importante. Porque assim, vamos falar, a gente não tem como analisar a biologia sem analisar ciências da natureza e sem analisar o segundo dia de prova, na verdade, né? A gente não pode ter essa opinião isolada. Biologia é a disciplina que termina sendo um oásis para o aluno que vai fazer o segundo dia de prova e, consequentemente, termina sendo um TRI alto desses alunos, né? E por alguns momentos, quando o aluno se vê dentro do segundo dia de prova, ele tem química, física como disciplinas que realmente exigem uma dificuldade, né? Uma dificuldade na área de exatas, na matemática, nos cálculos, no raciocínio, e a biologia ela tende a ser um grande oásis ali. Só que, de 2009 para cá, a prova de biologia, sobretudo nos últimos 5 anos, ela tornou-se uma prova muito técnica, muito tecnicista, né? A gente pega o Enem, por exemplo. Diante de 2009, biologia era uma prova puramente interpretativa. Era mais uma prova de linguagem dentro de ciências da natureza. Mas de 2009 para cá, a cada ano ela tornou-se uma prova extremamente conteudista. E por ser extremamente conteudista, trazendo coisas muito inovadoras e, sobretudo, do Enem do ano passado para este ano, né? Houve uma grande diferença nessa prova. E aí são conteúdos muito, muito técnicos, que exigem do aluno um conhecimento específico. Se não souber aquilo, não faz a questão. Entendeu? Então, eu acho que essa biologia, ela tornou-se um oásis, mas se o aluno não estiver preparado para ela, ele vai perder muito TRI nesse segundo dia. A gente avalia nas ciências da natureza que a disciplina com maior grau de dificuldade é a física. E a biologia e a química, elas ficam ali brigando, né? Dependendo do ano. Mas a biologia em si, por não ter a abordagem de cálculo, tirando da genética, então acaba sendo uma disciplina até mais motivadora, porque você estuda o ambiente que você convive, né? Então você está ali tendo uma aula sua e você começa uma aula de fisiologia, uma aula de sistema digestório, você começa a se imaginar. Então, quando você diz que o TRI é muito alto, porque é quase que uma obrigação que o aluno tenha uma boa performance em biologia, né? Perfeito, perfeito. Exatamente isso. Né? Espera-se, e até para ele, né, acredito que seja uma zona de conforto maior nesse segundo dia, a biologia. Né? Como você falou, a ausência do cálculo ele traz essa facilidade, né? Questões de fisiologia que são bem abordadas na prova do Enem também é um oásis para esse aluno, querendo ou não, para qualquer outra área. Talvez a fisiologia humana seja um convite ao deleite, porque você entende o seu corpo, né? Dentro da fisiologia. Então, as questões de fisiologia são questões onde os alunos adoram estudar aquilo, né? E aí eu acho que realmente o aluno se sente quase na obrigação de acertar essas questões, como você falou. Realmente. E o engraçado é que quem se prepara para o Enem tem no segundo dia o dia mais pesado pelo excesso de cálculos e pelo o grau de dificuldade das questões, matemática, química, física e biologia. Tirando a Santa Casa e o Einstein, onde matemática tem um peso relevante, todos os outros vestibulares particulares, biologia brilha praticamente sozinha, né? Verdade. A gente tem uma prova aqui, trazendo para a nossa regionalidade aqui, a prova do SESMAC, né? Onde biologia e química ela tem aí uma força muito grande em relação a toda a prova do SESMAC, né? A biologia ela é uma ciência que ela pode ser extremamente explorada. O Enem criou uma tendência de biologia, uma tendência que a gente observa sendo conteudista a cada ano. Mas se a gente pega provas mais tradicionais, você pega a prova, por exemplo, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, você pega provas da UERJ, da FUVEST, a biologia ela é extremamente específica, né? É uma disciplina que ela puxa ali situações muito, muito conteudistas daquele aluno. Então, exige uma preparação realmente bem aprofundada. Entendeu? Eu estava dando uma olhada esses dias na prova da Santa Casa, que tem questões abertas. E eu vou lhe dizer que, assim como a antiga UNIT, né, quando era Strix, sim, a forma como as questões abertas também são construídas é muito específico, é muito técnico. Muito. Falando, já que a gente falou um pouquinho da nossa regionalidade, né, aqui a gente tem SESMAC,
peso de biologia é 25, o peso de química é 22. É quase que o aluno ele precisa ter uma atenção maior, quem quer vestibulares particulares de medicina, em biologia. Num determinado momento em que eu atendia muito aluno, não, eu tenho que saber muito química, eu tenho que saber muito física. Eu disse, também. Mas você não pode relaxar com biologia, porque são 20 questões, cada questão valendo 25 pontos. Você está concorrendo ali a 500 pontos. É a prova mais importante daquele processo. Perfeito, exatamente. Né? O SESMAC ele conseguiu trazer essa força à prova de biologia, né? E acredito que corretamente, né? Faz parte para o aluno que, digamos assim, vai fazer medicina, exige uma competência maior em biologia, né? E eu acho que é exatamente o que você falou aí, tá? Eu acho que a especificidade na prova de biologia e de química é algo que a universidade espera do aluno, né? Que ele entre com uma grande base na universidade para que ele possa construir um curso superior com determinado, um mínimo de conforto, digamos assim, né? Pensando aí no Enem, eu acho que chega a ser até muito confortável, né? Porque a prova de ciências da natureza, você tem ali química, física e biologia. E aí você pensa em química, você tem o Rodrigo Rosa do lado. Dividi química com Rosa há mais de 5 anos. Sim. Na física você tem o Hamilton. Trabalhei com o Hamilton acho que uns 8 anos. Né? E tem você, que trabalha há 12. Então, vocês três ali, ciências da natureza, na hora que vão para a parte de contextualização, né? A parte de misturar as matérias, eu acho que fica muito massa, não? A gente tem uma experiência lá na Isolada como se fosse assim. Tudo começa nas escolas, né? A gente se conhece, a gente se conheceu aqui nas escolas. E eu acho que ter essa continuidade na visão de empreender, porque o mercado Isolada hoje nada mais é do que o ato de empreender de alguns professores, né? Ter essa extensão, a boa relação das escolas fez com que a gente fizesse uma continuação disso empreendendo, né? Então, assim, é uma zona de conforto, a gente consegue conversar sobre temas muito tranquilos. Tem situações de Rodrigo que Rodrigo às vezes nem combina, né? Tá na sala, Tiagão, olha para cá, essa questão aqui, ó. Eu falo, mas rapaz, né? Converse comigo antes, mas manda não, aqui antes, na né? hora, não. Por favor, o que é isso aqui, o que é isso aqui? E a gente conversa ali, muitas vezes, muita bioquímica, eu preciso do auxílio dele, né? E aí, né, várias vezes eu utilizei Hamilton lá, falando de fotossíntese, falando de comprimento de onda, clorofila P700, P650, né, o lambda de cada comprimento de onda, e Hamilton entra, dá uma contribuição. Então, assim, eu acho que a gente conseguiu ali, no Batinga Cursos hoje, né, na natureza, quem está chegando agora no Batinga Cursos com a gente é a Lari, né, a Larissa Begston. Mas ela assim, é diferente porque não é natureza, né? A gente não... Mas está sendo muito bacana, né? A experiência dela com a gente está sendo muito, muito top. Mas, assim, entre nós três, a gente tem uma linguagem, um conforto de conversar muito grande, entendeu? Eu acho que é muito bacana isso. Muito bom. E, querendo ou não, eu acho que eles conseguiram fazer uma transição, né? Porque eles começam com o Tiago Rocha, né? Isso, né? Mega dose, né? Que eles tinham, né? E agora chega com o Tiago Xavier. Rapaz, olha só. É muito Tiago nesse mundo. E falar em Tiago Rocha é um talento da biologia aqui para Alagoas. Perfeito. Né? Um cara de um coração muito grande também, um cara extremamente competente, entendeu? Professor de grandes escolas aí, um cara maravilhoso. Mas, Tiago, vamos lá, né? Então vamos voltar para o Enem. Quando você disse que é muito fácil, né? E eu praticamente também puxei trabalhar com Rosa e com Hamilton, então a gente está meio que destacando a interdisciplinaridade, que é uma habilidade comum da prova do Enem. Verdade. Mas pensando na prova do Enem, se você pudesse destacar aqui algumas situações da prova de biologia, quais situações você traria para que a gente estivesse mais antenado quanto ao processo? Situações na situação de dicas ou situações corriqueiras que aconteçam com a biologia? Conteúdos. Tá, conteúdos. Bem, seguinte, né? A prova de biologia, ela teve uma pequena alteração. A prova de biologia de 2009, que eu falo 2009 porque quando o Enem se tornou método de ingressão às universidades federais, né? Isso. Mas de 2009 até 2020 e 2021, a gente observou uma prova atemporal. Como assim? Aquilo que estava acontecendo no Brasil naquele ano não necessariamente estaria na prova de biologia do Enem.
tá certo? Tirando essa visão, 2022, a prova mudou de cara. A prova abordou a pandemia, a prova abordou o coronavírus, tá certo? Então, tornou-se uma prova que é uma prova muito parecida com a prova do SESMAC hoje. Aquilo que aconteceu ao longo do Brasil naquele ano, a prova do SESMAC vai contemplar na sua questão. E a gente espera isso, talvez, de uma universidade regional, né? Ela vai regionalizar aquilo que está acontecendo na sua região. A prova do Enem, ela tem essa característica. Ano passado, ela tornou-se uma prova mais atualizada anualmente. A gente espera a mesma coisa esse ano na prova do Enem, tá certo? E aí, nesse sentido, a gente continua observando ainda situações de matrizes de conteúdos que são mais tradicionais. Por exemplo, vou falar para a galera de casa agora. Ecologia. Ecologia é um assunto que é uma condição sine qua non. Você precisa conhecer ecologia para fazer a prova do Enem. Então, por exemplo, quando a gente fala de ecologia, tem uma gama de assuntos que vão estar presentes na prova do Enem. Exemplo, desequilíbrios ambientais. A gente fala lá de poluição das águas, fala de eutrofização, magnificação trófica, fala de ciclo do nitrogênio, Stefano. É uma coisa... Se a gente pegar de 2009 até 2022... Ciclo do nitrogênio esteve em todas as versões da prova do Enem. Se não estava em biologia, estava na química. Tá? Então é um assunto assim fenomenal, muito importante para a prova. Não se faz o Enem sem ter visto o ciclo do nitrogênio. Tá certo? E eu acho que é uma dica muito importante, porque eu acho que a gente fala muito de ciclo biogeoquímico, mas você trouxe um dado que, para mim, por exemplo, é uma novidade. Sim. Mesmo tendo visto na química, mesmo tendo visto na biologia, mas ter a noção de que eu preciso desse conteúdo quase que certeiro para a prova é fundamental. Fundamental, né? E ciclo do nitrogênio, ele faz um entrelaçado ali entre a química e a biologia perfeito, né? Produção da amônia, teve questões na biologia de falar da reação de Haber, isso. Né? Nitrogênio mais hidrogênio produzindo amônia, não é isso? E todo o processo de historicidade, da necessidade de produzir a amônia, de produzir a amônia para o processo de fertilização, dados muito interessantes assim, e se explorados no ciclo de hidrogênio. As grandes empresas na Segunda Guerra Mundial, que eram empresas bélicas, empresas que trabalhavam com pólvora, após a Segunda Guerra Mundial, começaram a se ver ali sem mercado. E muita dessa pólvora, que teria constituição com compostos nitrogenados, começaram a se transformar em grandes empresas, por exemplo, de fertilizantes agrícolas. Né? E aí você tem agora essa transferência do nitrogênio para a região agrícola. Então, tudo isso abordado na prova do Enem em Biologia, tá certo? E aí, meu querido, beleza? Na paz? Posso parar aqui para dar um abraço nele? Pode entrar, Alisson. A gente tá... Dá um abraço nele. E aí, meu irmão? Bom demais você ver, viu? Tá bem? Graças a Deus. Bom, rapaz. E aí, meu irmão? Boa noite, boa noite. Um dia desse, alguns dias atrás, um ano atrás, eu acho que eu vi André na Felícia. Entendeu? Sua filha eu vejo toda semana. Verdade. Sua filha eu vejo toda semana, entendeu? Muito massa. Gente, foi o Alisson Arruda, né, o nosso próximo entrevistado, que entrou aqui, ó, bagunçando tudo. Mas, Alisson, muito bem-vindo. Vem aqui, Alisson, dá um oi para o pessoal. Chega aí. Aqui, ó. Semana que vem, viu? Alisson com vocês, viu? Essa semana é o Thiago, semana que vem é o Alisson, viu? Uma honra estar aqui com vocês, galera. Tamo junto aí. Seja bem-vindo, viu, Alisson? Valeu. Ficar assistindo vocês aqui. Vai. E aí, então, Thiago, e a parte de impactos ambientais, certo. Relações ecológicas, chega a ser importante? Muito importante, né? Relações ecológicas, impactos ambientais, tem muitos assuntos dentro da ecologia que são importantes. Até os assuntos mais básicos de ecologia, como cadeia alimentar, tá? São extremamente explorados ainda na prova do Enem. Em segundo lugar, a gente poderia colocar a fisiologia humana. A fisiologia humana do Enem é uma fisiologia humana muito, muito bonita, porque ela contempla
todas as áreas da fisiologia. A fisiologia, ela é uma ciência que, para que se entenda ela plenamente, você precisa entender uma boa bioquímica, uma boa citologia, uma boa histologia, um pouco de anatomia, e você chega no ápice na fisiologia, né? E essa fisiologia humana no Enem, ela é explorada dentro de todo esse contexto. Então, você vai ter questões de bioquímica envolvendo fisiologia. Você vai ter questões belíssimas, como foi a questão do ano passado, falando do antidoping, da eritropoetina, tá certo? Então, a fisiologia é um assunto que está presente no nosso dia a dia e está presente demais na prova do Enem, tá? Em terceiro lugar, e aí não menos importante, existe um ramo da biologia que, se a gente pegasse, Stefano, mais ou menos aí 10 anos atrás, era um resumo no final dos capítulos de genética, que era chamada de biotecnologia. Tá? A biotecnologia, ela ganha uma força gigantesca com o processo da engenharia genética. Tá? Né? Biotecnologia, a gente diz que biotecnologia o mundo faz desde que a gente se organiza em grandes civilizações. Desde que o homem começou a domesticar plantas, e isso é um termo, né? É agricultura. Eu tiro a planta do seu habitat silvestre e começo a cultivá-la com o objetivo, por exemplo, de ter um melhor fruto. Eu vou selecionando artificialmente os melhores fenótipos que me atraem. Só que a gente tem aí, de uns 30 anos para cá, a gente não espera mais a planta simplesmente dar o melhor fenótipo. Mas a gente cria o melhor fenótipo através da manipulação de genes. E essa ciência é a ciência que, dentro da biologia, ela ganhou uma força muito grande. Né? Você é um cara que entende muito de biologia. Se a gente pegar, por exemplo, classificação de plantas de 25 anos atrás, a ideia era classificar a planta pelo tipo de folha, tipo de raiz, tipo de caule. Ainda é. Né? Mas hoje em dia, a classificação, a taxonomia dos animais, dos vegetais, é tudo à base de DNA. Eu vou coletar o DNA, vou fazer o parentesco dos genes e vou observar o grau de similaridade. Então, a ideia de estudar com profundidade a engenharia genética, ela mudou a forma de ver a biologia, né? E isso está em todas as provas de biologia do país. Não se fala de uma prova de biologia sem falar sobre DNA, sem falar sobre engenharia genética, sem falar sobre biotecnologia. Então, transgênicos, célula-tronco, clonagem, alimentos modificados geneticamente, isso é uma pauta fortíssima nas provas de biologia e também na prova do Enem, tá certo? E tem um tema também muito abordado na prova do Enem, que é o tema da imunização. Que, na verdade, sempre teve na prova do Enem. O tema da imunização é um tema muito importante para o país, né? E, como eu falei para você, o DNA, depois de dupla hélice, depois de engenharia genética, ela permeia, ela muda a biologia e muda também a questão da vacinação. Porque quando a gente falava de vacinas antigamente, de maneira bem simples de se explicar, a gente pegava um pedacinho do capsídeo da proteína do vírus, inoculava isso, injetava isso na pessoa na expectativa que aquilo fosse gerar uma imunidade, a produção de anticorpos, as células de memória. Hoje em dia, as vacinas que todo mundo aqui tomou na na pandemia, foram vacinas gênicas, na verdade, né? Um pedacinho do ácido nucleico ali do vírus era inoculado na pessoa para que aquele pedacinho de ácido nucleico gerasse uma proteína no nosso corpo e gerasse as células de memória. Então, essa ideia da engenharia genética dentro da biologia, ela gera uma nova biologia, sem sombra de dúvida. As pessoas que estudavam pelos livros de biologia, hoje a força maior é a apostila, né? As grandes empresas, elas trabalham com materiais apostilados. Mas se a gente pegasse os livros mais tradicionais, o Sônia Lopes, o Amabis, de 20 anos atrás, e o Sônia Lopes e Amabis de hoje, são outros livros. E uma imunização em tempo recorde, né? Em tempo recorde, de maneira competente e, o mais importante, duradoura. Tá certo? Algumas vacinas, obviamente, com a vacina da Covid, é um vírus que a gente teve que conhecê-lo num período de tempo muito curto, tá certo? Mas existem, assim como essas, outras vacinas extremamente
extremamente competentes com a resposta militar muito boa. E eu sou licenciado, né? Eu não sou bacharel, Sim. mas a gente estuda, a gente conhece os critérios, a rigorosidade de uma Sim. pesquisa pautada pelos cursos de bacharelado, né? Verdade, verdade. Então, mesmo com muita velocidade, a eficiência também foi comprovada com a queda dos números, né? Os números, graças a Deus, a gente vive uma outra realidade, né? Agora, Tiago, deixa eu fazer uma pergunta. Todo início de ano a gente vai entregar as frentes, né? E tem uma frente que todo mundo corre, não porque não sabe, mas porque é chata. Botânica. É ou não é importante no processo? Rapaz, a botânica é um assunto polêmico, né? A gente brinca às vezes com os alunos dizendo assim que a botânica talvez estimule no máximo os alunos aquela vontade de ter um jardinzinho em casa, né? Mas assim, é difícil o aluno que está voltado para a área de saúde, né? Ele se encantar pela botânica, mas eu costumo dizer que botânica é o único assunto de biologia que a gente pode estudar sem laboratórios. Em parte, né? Tem histologia vegetal que precisa. Mas a botânica ela tem as suas belezas e as suas belezas são das adaptações, né? A prova do Enem, não muito distante dessa realidade, tem colocado botânica na sua prova, em algumas situações um pouco polêmicas, né? Em outras situações mais de maneira assim, mais condizente. Quando a gente pensa na prova do Enem, a gente pensa numa questão que deve ser elaborada, que tem a ver mais ou menos com o conteúdo e que impacte a vida das pessoas, né? E a botânica ela tem algumas situações como essa. Por exemplo, as últimas questões de biologia de botânica na prova do Enem, elas têm girado em torno de um assunto chamado de fisiologia vegetal. Então, estudar os hormônios vegetais, estudar a condução de seiva da planta, os métodos de condução de seiva da planta, tá certo? Há mais ou menos 2 anos atrás caiu uma questão um pouco mais polêmica de uma histologia vegetal muito profunda, tá certo? Diferença entre cerne, alburno, xilema ativo, xilema inativo, que destoou um pouquinho do que era a realidade do Enem, entendeu? Mas, tirando isso, a botânica é um assunto importante no Enem, porque vai estar presente pelo menos uma questão de botânica ali na prova do Enem. Mas é um assunto, assim, que muitos alunos, eles realmente não curtem porque, bem, porque é para poucos mesmo, né? Não é todo mundo que gosta de parar o tempo para entender a fisiologia, mas é um assunto muito denso. É um assunto que na universidade, praticamente do início ao final da universidade, você vai ver botânica. Então, botânica é um assunto que tem uma profundidade muito grande, entendeu? Não é um assunto mais simples de se entender e de se mastigar. A fisiologia humana é um assunto extremamente complexo. Mas há um prazer de se entender organicamente, né, que faz com que você seja estimulado a estudar a fisiologia humana. Talvez, diante da falta disso na botânica, né, eu costumo dizer que a botânica ela busca em nós uma visão contemplativa da vida. Tem pessoas que gostam de ficar olhando para um jardim, olhar para uma bela paisagem e apreciar. Você tem uma vida contemplativa, né? Eu lembro que há mais ou menos uns 3 anos atrás, eu acho, não foi? Eu fui na sua casa, na casa do Alisson, e tinha lá um jardim, né? A gente deu uma passeada, não foi no pomar, um pomar, não foi? Né? E aquilo dali ficou na minha cabeça, que eu falei, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa, né? A paz que lhe traz a ter essa visão contemplativa daquela situação ali, né? E às vezes as pessoas que gostam da botânica, né, têm essa visão mais contemplativa, né? E isso ajuda. Você criando paralelo aí entre botânica e fisiologia, eu lembrei de um ditado, né? De médico e louco, todo mundo tem um pouco. Todo mundo tem um pouco, é verdade. Então, quando você estuda fisiologia, você está ali se entendendo, né? Você está ali, muitas vezes, tentando interpretar até a funcionalidade dos medicamentos. Isso, né? Isso aí eu acho que isso me encanta e encanta, acho que todo mundo que pretende seguir a área médica, né? Porque você consegue compreender ali, né, o que aquela medicação está fazendo em você, ou que interferência ela tem ali na regulação do mecanismo fisiológico, né? Eu acho que isso é muito legal, realmente. Tiago, nós estamos nos aproximando do Enem, né? Estamos aí há mais ou menos 28 dias para o Enem.
E, nesse caso, né, a gente tem um aluno que vem estudando aí há 8, 9 meses. É um aluno que, à medida que vai se aproximando da prova, a gente vai vendo que alguns gatilhos vão sendo ativados, né? Gatilhos de confiança, gatilhos de autoavaliação performática. A gente sempre acredita que pode fazer mais. Toda vez que a gente olha para a gente acaba olhando com um olhar um pouco mais rigoroso, então a gente sempre acaba tentando encontrar justificativas para a quantidade de acertos. E os alunos têm uma dificuldade muito grande, eles acham que é só sentar o bumbum na cadeira e estudar. Esquece de algumas preocupações que a gente chama de autocuidado. Então, tão próximo do Enem, que tipo de dica você traz para o aluno que está se aproximando? O que ele deve estudar? Quais cuidados ele precisa ter? Stefano, eu acho que esse seu discurso ele é muito importante. Ele é importante agora, importante no início, importante no final, porque eu acho que quantas vezes eu, como aluno, me sabotei. E assim, eu vejo isso em muitos alunos e vejo isso em alunos muito bons. É muito comum o aluno de vestibular ele estar cansado. E eu costumo dizer para ele, se você não consegue planejar o seu descanso, o seu momento de prazer, você vai descansar estudando. Mas como descansar estudando? E aí é o grande perigo. Você vai descansar estudando aquilo que lhe dá mais prazer. Estudar aquilo que lhe dá mais prazer é estudar aquilo que você já sabe demais. Então, todo mundo que vai fazer medicina vai estudar uma citologia, uma fisiologia em demasia, mas, na verdade, talvez ele não precisaria gastar todo aquele tempo estudando aquela fisiologia, mas precisava focar na botânica, precisava estudar estequiometria, precisava estudar ali a matemática, entendeu? Esse tempo e esse autossabote, se você perguntar ao pai e à mãe do aluno, ele vai dizer, não, ele passou a tarde todinha estudando, está aqui os resumos dele. Mas se ele estudou aquele tempo, ele gastou essa carga horária dele estudando aquilo que ele já sabe, ele se boicotou. Porque... Só ocorre a alavancagem da taxa de acerto se você consegue corrigir os seus erros. Seus erros, geralmente, perfeito. Erros crônicos, conteúdos que você tem dificuldade. A fim de querer gerar um conforto seu, por inúmeros problemas, né? Problemas, como você falou, de dificuldade de enfrentar os seus erros. Eu acho que isso é algo significativo às vezes, né? Em vez de a gente querer enfrentar o erro para poder corrigi-los, eu vou gastar mais tempo aqui estudando aquilo que me dá mais prazer e eu tenho uma percepção em mim que eu saí mais com um grau de profundidade naquele conteúdo, de aprofundamento naquele conteúdo muito maior. E foi verdade. Você soube mais. Mas não é aquilo que vai causar um resultado. E aí acontece uma coisa extremamente frustrante que eu vejo. São alunos que estudaram demais e não passaram. E às vezes esse loop de não conseguir verificar o seu erro, como você falou, e gastar tempo estudando, isso causa uma frustração dentro dele, que às vezes não consegue visualizar o seu erro. E aí eu acho que entra você na jogada. Porque você consegue saculejar ele para dizer, rapaz, você está errando aqui. Você precisa sair desse loop de estudar aquilo que você gosta, para estudar aquilo que você precisa. Né? Eu acho que isso é uma coisa que eu vejo em muitos alunos muito bons, que gastam essa carga de energia. A gente está falando de erros. Né? Essa carga de energia nessa situação que talvez não foi corrigida. Isso demanda maturidade. Eu acho que não existe nada mais difícil na vida da gente, de adolescente até adulto, do que a gente conseguir reconhecer os seus erros e ter energia para mudá-los completamente. A minha preocupação, e assim, com o passar do tempo, tem sido a maior parte dos meus atendimentos, lembrando que eu sou coach, eu não sou psicólogo, então eu não cuido de saúde mental e eu não faço terapia. Mas é incrível como o aluno hoje, ele não consegue desenvolver uma perspectiva de médio e longo prazo. Um aluno de medicina, se ele conseguir passar no seu primeiro vestibular, perfeito. Mas eu lembro de uma frase do Cortella que diz assim, se você acha que é tolice
investir em educação, investe em ignorância. Então, quando a gente pega essa situação, o aluno ele precisa entender qual o seu estágio de aprendizagem, o aluno ele precisa entender como anda a sua taxa de acertos, onde investir, onde não investir. E mais, ele tem que cuidar dele. E, ultimamente, os alunos eles estão com a habilidade de estar se comparando com outros alunos. E toda vez que eu me comparo com alguém, automaticamente eu me coloco no patamar inferior. E muitas vezes eu não tenho a maturidade, ou a sagacidade, ou o desejo de passar que aquele outro aluno tem. Então, tem um aluno que responde 250 questões dia. Eu não consigo, então eu acho que eu não vou passar. Então, eu já começo a me sabotar daí. Como enfrentar esses dilemas, Tiago? Você, como professor, deve, ali na hora do intervalo, da própria isolada, né? Talvez no final da aula ou antes da aula, ter sempre alguém dizendo, Tiago, me ajuda, cara, ó, eu estou meio perdido. Pois é, a gente vê hoje um aluno que talvez pela metodologia de como o sistema de estudo mudou, a gente não tinha, na nossa época de estudante, o YouTube e os vídeos as aulas gravadas, né? Onde o aluno tinha o prazer de poder voltar, entender aquilo dali e continuar. E até né? assistir numa velocidade maior. Maior, né? E aí eu tive uma aluna que ela falou assim, eu vejo todas as aulas novamente, professor. Eu falei assim, olha, se você assiste a aula presencial e reassiste ela, mas consegue dar conta de biologia, química, física, história e geografia, tá tudo maravilhoso. Tiago, tá eu tenho certo? 37 anos. Antes do WhatsApp acelerar a capacidade de ouvir o áudio, eu já assistia com 1.5 de velocidade. Hein? Pois é. Imagina essa geração Essa atual. geração, né? E aí eu acho que nesse lance de aumentar a velocidade para aprender, a gente não corrige algumas lacunas que são importantes, tá certo? Existem métodos de estudo e a gente fala de, talvez, ler o livro, construir o seu resuminho do seu lado, isso perde muito tempo, mas a fixação que aquilo te deu ao ler aquele resumo e construir o livro e posteriormente ver a aula, aquilo vai gerar uma fixação de conteúdo muito grande. E a gente vê, às vezes, muitos alunos perdidos em relação a que método é importante para ele. Né? A maneira que se estuda a química não é a mesma maneira que se estuda a biologia, não é a mesma maneira que se estuda a matemática, nós somos diversos. Né, em cada modelo de conteúdo que a gente está estudando. Né? Tem dia que a gente acorda com a vontade da matemática, tem dia que acorda com a vontade da biologia. Né? E eu acho que primeiro a gente tem que conversar com ele, conhecer ele, fazer com que ele consiga ver em qual área, ou qual modelo de estudo ele mais se encaixa, e aí a gente consegue fazer isso. A gente conversa, a gente passa um ano com esse menino, a gente vai corrigindo isso aos poucos com ele, né? Até ele encontrar a melhor forma de conduzir aquilo dali, até construir aquela base. Como né? no Brasil, a principal habilidade que os vestibulares cobram são duas, né? Primeiro, memória. Depois, capacidade de solucionar problemas. E você chegou num ponto que eu acho que parece ser arcaico, mas acredito eu, a melhor forma de você aprender. Você assiste uma ótima aula, depois você chega em casa, faz a leitura do material didático do seu professor, depois faz a leitura do material teórico que você construiu e agora, aula, 2 leituras, você constrói o seu resumo. Depois é que você vai para os exercícios e depois cria um plano de revisão. Então, a galera de hoje, ela acha que é só responder questões. Aí pega uma disciplina como biologia, que tem um alto grau de subjetividade e um alto grau de objetividade, dependendo do conteúdo. E você falou isso aí agora, que essa receita que você colocou, ela de fato vai demandar do nosso aluno um determinado grau de tempo. E quando se apresenta isso para alguns alunos, eles deixam de entender que, na verdade, o conhecimento é uma coisa cumulativa. Você não vai para o outro ano zerado. Você vai no outro ano já com uma carga de absorção. Então, gastar tempo naquilo que você não conhece, utilizando essa metodologia, faz com que você economize um tempo mais à frente ou gaste naquilo que se precisa. Eu acho que
é muito interessante o que você falou, entendeu? Assim, ser coach não é fácil. Em Maceió também não. Muito mais difícil do que atualmente pelo seguinte. A gente vai para o Instagram e diz assim, arrasta para cima que a prosperidade vem. Arrasta para cima que a aprovação em medicina vem. E a gente esquece que trabalhar com desafios de construção cognitivas não existe milagre. Existe consistência. Existe identificação de erros. E nesse caso, o aluno, ele primeiro precisa ser muito franco com ele. Onde eu estou? Como é que eu desenvolvi a minha trajetória? O que é que me preocupa? Geralmente isso em qualquer estado, porque eu atendo pessoas de Sergipe, de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Brasília. Então, eles começam fevereiro a mais de 1.000. Aí vai chegando o inverno, né, ali próximo de junho, eles vão saindo das isoladas, muitas vezes assistem uma aula ou outra, aí acordam no final de agosto com um senso de desespero e querem fazer uma aprovação em setembro e outubro, para uma prova que no primeiro dia foi feita para ninguém conseguir terminar essa prova por excesso de textos. E no segundo dia para ninguém conseguir terminar essa prova por excesso de cálculos. E isso tem afetado a saúde emocional, isso tem afetado a saúde mental, isso tem afetado até a expectativa para o próximo ano, porque o ser humano ele vai se agarrar a qualquer possibilidade de vitória. Então, muitas vezes eu nasci para ser médico, mas a minha nota só dá para matemática. Então, eu me inscrevo, me matriculo em matemática para dizer, sou fera, mas não era o curso que eu queria. Então, tem que se ter cuidado. E, infelizmente, consistência, rotina é muito chato. Estudar é muito chato. Mas eis o desafio. E, muito próximo do Enem, Tiago, aí eu faço a última pergunta. Que conselho você deixa para essa galera que está nos assistindo e muito preocupado com o Enem às portas? Pois é. Quando a gente fala de conselho para esse aluno, a gente, como professor, a gente pensa que existe uma preparação que deve ser feita, existe uma maneira de você estudar, mas eu acho que o que mais estimula você é saber aonde que possivelmente você quer chegar. E onde você quer chegar, aquele ponto ali, vai te estimular a gastar o tempo, a sofrer. Como você falou, estudar não é a melhor coisa do mundo, mas esse sofrimento, você vai pagar um preço para chegar àquilo onde você está sonhando e almejando chegar. Quando a gente fala em relação a esse conselho, voltado agora tecnicamente para a área de biologia, tá certo? Eu acho que tem que pensar que a gente não pode colocar de lado a biologia nesse segundo dia da prova do Enem, tá certo? Como a gente falou aqui, a biologia ela tem trazido aos alunos ganhos muito importantes em relação ao TRI. Você tem ali, né, matemática, física, química, que vão exigir um tempo, vão exigir uma concentração, vão exigir uma preparação bruta do aluno. Mas como a gente falou, esses últimos 10 anos de Enem, a gente está vendo que a prova de biologia tornou-se extremamente tecnicista. E por ser uma prova muito tecnicista, a gente não vai esperar, não deve ir para a prova do Enem pensando ter uma prova interpretativa, porque não é esse caso, não é essa proposta, tá? E já não é uma proposta há um bom tempo. Então acredito que estudar e se aprofundar cada vez mais na biologia vai fazer com que esse aluno tenha esse ganho maior da nota de natureza e vai tirar esse estigma, né, de pior nota do Enem, né? E isso facilitando aí a vida desse aluno. Entendeu? Eu mesmo oriento, viu, Tiago? Eu digo assim, ó, no primeiro dia começa por matemática, existe um ritual que eu ensino aos meus alunos, depois você vai para a natureza. Quando você estiver na prova de natureza, começa por biologia, menor grau de dificuldade. À medida que você vai acertando, você vai se motivando, você vai criando cada vez mais uma elevação da sua confiança. Aí você vai entrando na química. A física é a pior, né? É fenômenos com matemática. E aí você tem que se preocupar com a física tanto quanto com a química, com a biologia. Mas começar a prova de natureza por biologia é começar a aumentar o meu score. Na gamificação da prova, é dizer assim, estou passando de fase, eu vou me motivando para chegar naquelas que tem cálculo, tem um grau de dificuldade um pouco maior. Verdade.
Eu acho que é isso que... a biologia, como a gente falou no início, né, é um oásis dentro da natureza e ela, de fato, é um fator motivacional para você. É muito ruim. Eu lembro, Stefano, de uma coisa bem interessante. Há muito tempo atrás, quando eu era aluno, tinha a prova da UPE, em Pernambuco. E a prova da UPE de Química era considerada, naquela época, uma das provas mais difíceis do Brasil. Aí e era uma prova tão, digamos assim, construída de uma mesma forma, não em relação a questões batidas, mas sabia-se assim, que a primeira questão ia ser questão de soluções. A segunda questão vai ter uma questão ali de estequiometria, né? E aí eu me lembro que os professores davam uma dica assim pra gente, como você está falando agora. Comece a prova de baixo para cima, de trás para frente. Porque as questões mais fáceis vão estar no final e aquilo vai te motivar, porque as primeiras questões eram terríveis. E eu acho que a biologia ela tem muito esse papel motivacional também dentro das ciências da natureza. Você vai encontrar ali, obviamente, questões muito bacanas de química, de física, mas a biologia é a maior probabilidade de você, né, conseguir ali um ânimo para poder garantir a sua nota inicialmente, né? Repetindo, tem questões muito tecnicistas dentro de biologia, tá? Talvez a questão mais complexa que eu já vi de genética de populações foi uma questão do Enem, entendeu? Mas não é o padrão, né? Então acho que a biologia ela vai ganhar ali, vai contribuir demais com a nota de ciências da natureza para esse aluno, seguindo essas dicas como você falou, entendeu? E aí, galera, como eu sempre digo, toda vez que estiver assistindo esse podcast, tem que estar com papel, caneta e um copinho com água. A água é muito bom. Papel e caneta para anotar tudo, as principais dicas, as orientações. E eu passo agora para agradecer aqui a esse amigo, a esse professor formidável, um cara surreal, Tiago Xavier, por ter vindo aqui e contribuído com tantas dicas e orientações importantes. Que Deus te abençoe, viu, cara? E eu estou muito feliz de ter compartilhado esse momento com você hoje. Muito obrigado, Stefano. De coração mesmo, muito obrigado, viu? Como eu falei para você no início, eu tenho um carinho muito grande por você, né? A gente encontra o Stefano o ano todo, né? A gente tem o início do ano lá na formação, o Stefano vem lá trazer formações ali muito boas, e eu costumo dizer assim, no início do ano, nas formações, você traz informações muito importantes, porque cria uma maturidade na gente para seguir o resto do ano muito bem. E eu tenho um carinho muito grande por você. A sua presença como amigo me ajudou a ver situações na minha vida de maior grau de maturidade. E eu acho que essa expressão sua da nossa amizade, né? E a amizade boa é assim, né? Quando ela faz as duas pessoas crescerem, entendeu? Verdade. E eu acho que você é um cara de grande impacto na vida de várias pessoas, inclusive na minha. Eu louvo a Deus pela sua vida e espero que esse podcast aqui estoure aí para todo o Brasil e todo mundo possa conhecer você e todos nós. É verdade, amém. Tiago, estou muito feliz, viu? Gente, olha, papel e caneta na mão, anota tudo. Vai no aviãozinho, compartilha para os amigos que estão nessa reta final, pega todas essas informações e eu agradeço a sua atenção de hoje. Nos vemos por aí. Um abraço, hein, gente?